Oiê, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra dar dicas de viagem pro Peru. Eu e meu marido fomos ao Peru em abril, na Semana Santa. Eu sei, já estamos em julho aí. Eu tô postando esse vídeo muito depois da minha viagem, mas eu anotei tudo aqui no meu caderninho pra dar todas as dicas pra vocês. Se vocês quiserem conferir os vlogs do dia a dia nosso no Peru, os passeios, como foi tudo, eu vou listar aqui no box de informações pra vocês a playlist que eu fiz com todos os passeios, todos os dias lá no Peru, tá bom? Então, se você quiser acompanhar e saber, entender como são os passeios um pouco mais, vai aqui no box de informações que os vídeos vão estar todos aqui. Bom, começando pela época que a gente foi na Semana Santa, a gente foi pra Lima primeiro, né, a gente saiu de Guarulhos, em São Paulo, fomos pra Lima, de Lima pegamos um segundo voo pra Cusco, então a gente teve que pegar 2 voos, não existem voos direto pra Cusco, você tem sempre que fazer uma escala em Lima e de Lima ir pra Cusco. Pra quem não sabe, Cusco é a cidade imperial do Peru, que é exatamente a cidade mais fácil para você visitar Machu Picchu, os parques arqueológicos, enfim, todas essas arquiteturas incas, todos esses parques incas que são história no Peru, né? A gente conseguiu um desconto de passagem aérea no site da Decolar. É sempre bom você ficar de olho assim nas datas que você quer viajar para ver quais lugares têm melhores condições de passagem aérea, porque assim você consegue um preço muito bom. A gente conseguiu um preço bom, ficou R$ 3.000 pro casal. Eu achei que ficou um preço razoável aí, 1.500 para 2 pessoas, né, para cada um. Esse valor é só da passagem aérea, tá, gente? Como você tem que pegar 2 voos, a passagem é um pouquinho cara, sim. E aí, a gente conseguiu também fechar aqui no Brasil já com uma agência lá do Peru, lá de Cusco, que se chama Peru Grand Travel. É uma agência que tem brasileiros para atender a gente. É uma agência bem tradicional lá, uma agência muito segura. E aí você pode fazer o contato desde aqui do Brasil com eles. Eu fiz o contato pelo WhatsApp com eles, vou deixar todos os contatos aqui embaixo. E eu falei com uma atendente brasileira e falei dos dias que a gente ia ficar no Peru, conversei com ela sobre o que eu queria conhecer, o que a gente queria conhecer, e ela então me apresentou um plano, né, de passeios, que era um pacote mais completo de passeios. Nisso eu ainda não tinha reservado hotel, e eles oferecem também um hotel nesse pacote. Então a gente pagou em torno de $800 por pessoa, todos os passeios inclusos, todos os hotéis, tanto em Cusco quanto em Águas Calientes. Vou falar pra vocês um pouco mais pra frente, mas já queria deixar claro aqui todos os valores. Então foi $800 por pessoa, tirando a passagem aérea, tá? Hotel, todos os passeios, todas as entradas nos parques arqueológicos, o trem para Machu Picchu, o hotel em Águas Calientes. Então tava tudo incluso, menos alimentação. Alguns passeios têm alimentação inclusa porque você vai para lugares muito longes e acaba não tendo lanchonete nesses lugares, enfim. Mas se você quiser mais detalhes sobre preços, passeios e tudo mais, eu indico que você converse com eles antes aqui no Brasil para ver se cabe no seu orçamento, para ver se é isso que você tá esperando mesmo, se são esses os passeios que você quer fazer. Eu fiz o pacote mais completo. A gente fechou o City Tour com eles em Cusco. Fechamos Machu Picchu, Morais, Salineiras de Marais, fechamos Montanha de 7 Cores, Laguna Humantai também, e tem um outro passeio aí que eu tô esquecendo. Enfim, todos os passeios básicos, mais os passeios de aventura, que são Lagoa Humantai e a Montanha de 7 Cores. A gente fechou tudo com eles. É muito legal porque logo na recepção eles vão te buscar no aeroporto com uma atendente brasileira. No meu caso foi uma atendente brasileira, a Ana. Ela foi muito simpática, muito solícita. Então ela foi até o aeroporto receber a gente, entregar pra gente todos os vouchers com as entradas de museu, dos passeios e tudo mais. Então a gente chegou lá em Cusco na segunda-feira, fomos recebidos no aeroporto pela Ana, ela levou a gente até o hotel.
O hotel que a gente ficou se chama Sueños del Inca, alguma coisa do tipo. O hotel que você fica é muito importante também, porque lá em Cusco tem muita ladeira. E uma coisa que, se você tá pesquisando sobre Cusco, você já deve ter visto, é a questão da altitude. Não ignorem a questão da altitude. Eu indico, e todo mundo indica, que se você vai para Cusco, você fique um dia mais tranquilo, fazendo um passeio ali de caminhada leve na cidade, para você se aclimatar com a altitude. Porque tem um mal da altitude que pega muitos turistas, que se chama o sorote. O sorote, ele te dá dor de cabeça, te dá enjoo, você fica zonzo, a cabeça fica pesada, você pode sentir falta de ar ao caminhar e falar, subir escada te dá falta de ar. Lá, se eu não me engano, são 3.400 metros de altitude. Eu vou colocar aqui pra vocês na tela certinho, porque eu já não me lembro e eu não anotei a altitude de Cusco aqui. Mas, gente, levem a sério a questão da altitude. Então, a gente chegou na segunda-feira, às 6 horas da tarde. A gente ficou só ali perto do hotel mesmo. Fomos na praça, que era bem perto do hotel. Esse hotel, ele fica muito próximo da Plaza de Armas. Eu acho que é esse o nome da praça. E como tava na Semana Santa, eles estavam comemorando as festividades da Semana Santa. Então tava bem lotado de gente, uma festa super bonita rolando na praça. A gente comeu muito ali perto do hotel também, porque tinham vários restaurantes muito gostosos. Eu não vou lembrar o nome dos restaurantes, mas a culinária peruana é muito boa, no geral é muito gostosa a comida de lá. E a gente comeu muita pizza nos primeiros dias, pizza e coisas mais leves, sem carnes muito gordurosas, sem bebida alcoólica e também sem fritura, porque a digestão em locais onde a altitude é muito alta, você precisa de comer coisas mais leves, porque a digestão ela é mais lenta. Então isso faz com que você passe um pouco mal também, fica com enjoo e tudo mais. Então eu indico que você vá se acostumando primeiro com a altitude, não vá fazer nenhuma loucura muito grande, porque você pode passar mal sim. Isso é muito relativo, questão de passar mal, porque no hotel, quando a gente chegou, eles estavam comentando com a gente que às vezes atletas que iam fazer trilhas longas no Peru chegavam em Cusco passando mal, na porta do hotel passando muito mal mesmo, e às vezes uma pessoa idosa, uma pessoa sedentária chegava e não sentia nada. Então é muito relativo, mas pelo menos um dia aí para o seu corpo se acostumar com a altitude. Aqui no Brasil a gente não tem nenhum lugar que se compara com a altitude de lá. Então, mesmo a gente morando em local de serra, não é a mesma coisa. A gente também passou alguns contratempos. O que a gente mais sentiu foi a cabeça bem pesada. A gente não sentiu enjoo, nem nada do tipo, dor de cabeça muito forte, mas a cabeça ficou um pouco pesada. A gente teve insônia e perda de apetite. Então, essas coisas aí fazem parte do sorote também. Quando a gente chegou no hotel, eles já ofereceram chá de coca pra gente tomar. O chá de coca é feito com a folha da coca, e você tomando aquele chá, ele ajuda muito a você se aclimatar. Então ele evita enjoo, ele evita dor de cabeça. Eu indico que vocês tomem o chá de coca, chupem balinhas, docinhos de coca, porque é um alívio grande que dá sim, ajuda bastante. Então a gente chegou às 6 horas na segunda-feira, tomamos nosso chazinho de coca no hotel, descansamos um pouco, levamos as malas pro quarto. Enfim, a gente, viu como era o quarto, usou o banheiro, tomou um banho, fomos jantar ali por perto e já voltamos pro hotel para descansar pro outro dia. No outro dia a gente tinha, na terça-feira a gente teve a manhã livre, então a gente escolheu ir no mercado de São Pedro, que é muito famoso lá, é um mercado que vende os artesanatos peruanos, gorrinho, meia, enfim, todas essas coisas bem tradicionais. Lá no mercado de São Pedro é bem barato para comprar, então eu indico que se você quer comprar alguma lembrancinha, algum souvenir, compre lá no mercado de São Pedro ou ali nas redondezas mesmo do mercado, porque os preços são um pouquinho melhores do que em locais que você vai fazer passeio. Por exemplo, em Machu Picchu as coisas são muito caras, então indico que você compre as suas lembrancinhas em Cusco mesmo. E aí pro City Tour a gente se encontrou com a nossa guia, acho que meio-dia, então a gente almoçou antes, encontramos ela no hall do hotel, na entrada do hotel, e a gente seguiu a pé mesmo pra catedral,
pro Museu Inca, vários pontos turísticos ali que dá pra fazer a pé, foi muito bacana mesmo. E aí, gente, muita gente pergunta sobre o clima de Cusco. É o seguinte, o clima de Cusco muda muito, então de manhãzinha, que é quando você sai praticamente todos os dias pra fazer os passeios, bem de manhãzinha tá bem frio. À tarde, durante o dia, tá bem ensolarado, pelo menos na época que a gente foi, tava bem ensolarado, fazia um calorzinho. E à noite, muito frio. Gente, como é uma cidade de grandes altitudes, é muito alto, o clima lá normalmente não muda muito, o que vai mudar mais é a época de chuva, mas lá o clima não modifica muito, então sempre leva casaco bem quentinho para você sair à noite, para fazer os passeios. Indico também que você leve uma bota de trekking se você quer fazer os passeios de aventura. A roupa que eu normalmente usava era uma roupa encamada, então eu saía de legging ou calça jeans, bota de trekking, uma camiseta por baixo, uma jaquetinha jeans e uma blusa bem quentinha com capuz por cima, porque aí se eu sentisse calor e eu sentia calor durante o dia, eu tirava a blusa mais pesada ou ficava só com a jaqueta jeans, ou também tirava a jaqueta jeans e ficava só de camiseta. Então, as roupas que você leva pra lá tem que ser pensadas pra você passar por momentos de frio intenso e de calor também. Lá o sol é bem forte, então indico sim que você vá com um boné ou um chapéu. E o gorrinho que muita gente usa lá, e muitos turistas, né, vocês devem ter visto fotos já de muito turista usando o gorrinho colorido do Peru, de Cusco, é porque protege realmente a cabeça do frio e evita também que você fique com dor de cabeça nos passeios por conta do frio e por conta da altitude. Então eu indico sim que vocês chegando lá já comprem um gorrinho, já se proteja para não ter nenhum imprevisto aí de você ficar doente, gripado ou também ter muita dor de cabeça por conta da altitude e do frio. Então depois desse city tour na terça-feira, a gente chegou no hotel à noite, saímos para jantar também. A gente comeu muita pizza, muita massa e caldos também lá no Peru, porque como a gente tava com pouco apetite, a gente não queria comer muita coisa assim gordurosa e tal. E também tem um prato muito gostoso lá que se chama lomo saltado. Lomo saltado é tipo, eu não sei qual é a carne exatamente, mas vou chutar aqui que seja contrafilé picado em tirinhas, com tomate, cebola, um arroz e batata frita. Muito gostoso. As comidas deles lá são muito saborosas. Batata, milho. Você tem que experimentar o milho, que eles chamam de chocoloco, alguma coisa assim. Mas é um milho bem grandão, graudão. A espiga dele, o grão dele é bem grandão. Então, se você quiser dar uma olhada nessas comidas e tudo mais, eu mostrei tudo lá no vlog, vai estar tudo aqui no box de informações. Na quarta-feira a gente tinha agendado o primeiro passeio fora de Cusco, que seria de Morai e as Salineiras de Marais. Então, a 50 minutos da cidade fica um povoado chamado Chincheiro. A gente passou em Chincheiro primeiro, antes, e aí depois a gente seguiu para Morai e depois Salineiras de Marás. Eu acho que foi essa a ordem. É muito bacana, as salineiras são lindas, são poços de sal. É um passeio que eu acho que vale muito a pena. Se você vai para Cusco e você gosta da história dos Incas, você tem que fazer esses passeios bem tradicionais, porque é realmente impressionante o quanto a tecnologia deles era avançada para a época. Então, se você gosta de história, se você gosta dessa parte da história dos Incas, não deixe de ir nesses parques arqueológicos, porque são muito legais. Nas salineiras eu indico que você leve um boné ou um chapéu, porque faz muito sol e como as salineiras são claras, acaba refletindo. Então vai de óculos escuros e um chapéu para te proteger do sol, que vai estar tudo certo, você vai aproveitar super bem o passeio. Outro detalhe é protetor solar. Aplica sempre protetor solar e se hidrate muito, toma bastante água lá para você não sofrer também com o mal da altitude e para você não desidratar. Então assim, nesse passeio a gente saiu de manhã, a gente tinha tomado café da manhã no hotel e aí a gente foi chegar novamente no hotel às 4 horas da tarde. A gente foi chegar em Cusco novamente às 4 horas da tarde. Eu indico que sempre que vocês forem fazer esses passeios mais longos, vocês levem lanchinho na bolsa, levem uma mochila com água, chocolate, leva um lanchinho salgado para você aguentar os passeios e depois chegar no hotel, enfim,
assim, almoçar, jantar, porque você ficar com fome, mal-humorado de fome nos passeios não é legal. Então sempre carrega um lanchinho com você e água pra você não passar aperto. Nesses locais mais turísticos, eles costumam vender chocolate, costumam vender milho, mas eu acho legal você levar alguma coisa na bolsa pra você não passar nenhum tipo de aperto, assim, não ficar com fome no meio do caminho. Na quinta-feira, a gente foi avisado pelo nosso guia pra gente fazer uma mochila com uma troca de roupa e tudo que a gente fosse precisar em Águas Calientes, que é a cidade que você fica antes de ir para Machu Picchu. Machu Picchu fica longe de Cusco. Você tem duas opções para ir para Machu Picchu. Ou você pega uma van saindo de Cusco, que leva 6 horas de viagem até uma hidrelétrica perto de Águas Calientes. E aí, dessa hidrelétrica, você caminha por 2 horas até chegar em Águas Calientes. Esse é o modo mais barato de fazer, e aí você dorme na cidade e no outro dia você visita Machu Picchu e aí você tem que fazer essa volta de novo, né, pra cidade de Cusco. Mas, gente, eu acho que lógico, é a mais barata mesmo, porque o trem é muito caro. Pra mim e pro Rodrigo, o trem eu acho que ficava em R$ 1.000 e de volta, o casal. Então o trem é um luxo, caro mesmo. Só que com o trem você chega em 2 horas lá no povoado de Águas Calientes. O trem sai de uma cidade chamada Ollantaytambo e aí você chega em Águas Calientes em 2 horas. E aí você dorme na cidade de Águas Calientes, no outro dia você vai pra Machu Picchu, depois pega o trem de volta. A gente tinha até pensado em fazer esse esquema da van pra não gastar tanto, mas eu acho que não vale a pena, porque você perde muitas horas e você perde praticamente 2 dias só viajando de van e fazendo essa caminhada. São 8 horas de viagem ao todo pra você fazer de van e caminhada. Então você tem que avaliar aí as suas possibilidades e o que vale a pena e o que não vale a pena. A gente optou em ir de trem, então a gente já tinha fechado com a Peru Grand Travel de ir de trem. Só que o trem, ele não sai de Cusco, ele sai de Ollantaytambo. Então a gente fechou um passeio um dia antes, eles já organizam tudo isso. É só você falar que quer ir pra Machu Picchu de trem, que eles já colocam o passeio do Vale Sagrado um dia antes, pra você já fazer o passeio do Vale Sagrado e já chegar em Ollantaytambo ali no final do dia para pegar o trem para Machu Picchu. Então na quarta-feira nosso guia avisou a gente para fazer uma mochila com troca de roupa, pijama, dinheiro, câmera, enfim, pra gente pernoitar em Águas Calientes, porque não dá para você levar mala grande no trem. Tá? Então isso é um detalhe importante aí pra você se organizar. Então nesse passeio na quinta-feira a gente saiu bem cedo de Cusco, já levamos cada uma mochila e a gente foi pro Vale Sagrado. Então a gente fez o passeio do Vale Sagrado ali. Nesse passeio tá incluso almoço, porque você fica um dia inteiro passeando. É muito, muito legal esse passeio do Vale Sagrado. E aí no final do dia o guia leva você exatamente na estação do trem, exatamente onde você tem que pegar o trem. Lembrando que você tá com toda a documentação já ok pela agência que você fechou. E aí você entra no trem, chega em Águas Calientes. Lá em Águas Calientes é um povoado muito pequenininho, então é só você colocar no Google Maps que você encontra o seu hotel. Lá em Águas Calientes a gente ficou no hotel chamado Huaman, que foi muito bom, muito bem localizado. Enfim, lá tudo é muito bem localizado, porque é bem pequenininho mesmo. E, gente, Águas Calientes é um povoado mais caro, então pra você comer é um pouco mais caro que Cusco. Mas a gente encontrou opções bem legais lá de alimentação, até mais opções do que em Cusco. E a gente eu comi arroz frito, que eu não vou lembrar o nome aqui agora, acho que é chafua que chama, que é um arroz frito com ovo, com pimentão e frango, é muito, muito gostoso. Lá também eles comem muita comida mexicana, então quando a gente chegou em Águas Calientes, a gente já tava morrendo de fome. No trem eles servem um lanchinho e café, mas a gente tava com fome de janta, então a gente chegou em Águas Calientes, fomos pro hotel, deixamos a nossa mochila lá, usamos o banheiro, tomamos banho, a gente saiu pra jantar e na rua do hotel já tinha vários restaurantes muito gostosos. Eu jantei guacamole com nachos mexicanos, que foi muito gostoso. E o Rodrigo, se eu não me engano, ele pediu lomo saltado.
Aí a gente foi pro hotel descansar, porque no outro dia a gente acordava cedo pra ir pra Machu Picchu. A gente não conseguiu ir no primeiro horário pra visitar Machu Picchu. Acho que nosso horário tava marcado pra 8 horas, 8h30, algo assim. A gente fechou com a Peru Grand Travel, né? Então a Liz, que foi a nossa guia pra Machu Picchu, ela esperou a gente na porta do hotel, levou a gente até o ponto de ônibus, porque pra subir Machu Picchu, pra subir na montanha, você precisa pegar um ônibus em Águas Calientes e subir pra Machu Picchu. Então, é muito fácil, gente, porque toda a infraestrutura lá já é voltada para esse passeio de Machu Picchu, é muito tranquilo, mas você tem que lembrar que em Machu Picchu você tem que comprar o ingresso antes e também você compra o ingresso já com o horário que você vai entrar. Eu acho que mudaram algumas coisas e agora você entra só uma vez em Machu Picchu, você não pode sair e entrar de novo no parque arqueológico na cidade. Você entra, faz todo o trajeto, pode ficar lá, enfim, acho que 4 horas. A gente ficou muito mais que 4 horas lá dentro. Não, acho que pode ficar 3 horas e a gente ficou 4 horas. Acho que foi mais ou menos isso. Mas a gente aproveitou muito a cidade, a gente tava com uma guia ótima da Peru Grand Travel, foi muito tranquilo. Outra coisa levem lanchinho pra Machu Picchu. É um passeio aí de 3, 4 horas, você vai sentir fome, você vai sentir sede. Lá dentro da cidade não vende nada, tem uma lanchonete bem na entrada de Machu Picchu, mas que é muito caro, então leva lanche pra você não ter que gastar lá, porque é muito caro mesmo, tipo um cafezinho e um pão é coisa de R$60, gente. Então leva, vai preparado, leva chocolate, leva petisco, bolachinha, água, pra você não passar apertado. Machu Picchu foi, assim, o auge do passeio, foi maravilhoso. É incrível você conhecer tanta história pessoalmente, ver realmente e sentir a energia do local, é muito incrível mesmo. E aí depois você pega o ônibus de volta para Águas Calientes para descer. Então o trem de volta nosso estava marcado para 6 horas da tarde, a gente descansou um pouco no hotel e fomos para a estação de trem. E aí para a estação de trem você vai sozinho nesse momento, mas é muito tranquilo de achar. Como eu falei, tudo é voltado para os turistas nessa cidade, então é muito tranquilo mesmo. E aí, gente, a gente fechou o pacote completo com eles, né? Então a gente chegou em Ollantaytambo, fomos de Águas Calientes, voltamos para Ollantaytambo, e aí tinha um carro esperando a gente lá para levar a gente para Cusco. A gente foi chegar em Cusco, era umas 9 horas da noite, não, era mais, era umas 11 horas da noite, demorou bastante. A gente tava bem cansado, tava muito, muito frio. Então a gente chegou no hotel na sexta-feira, depois do passeio em Machu Picchu, descansamos, ficamos só descansando mesmo, comemos alguma coisinha, jantamos ali perto do hotel. E aí no outro dia a gente tinha um passeio de aventura já. Minha gente, tenso, viu? No sábado a gente já tinha marcado, agendado o passeio da Montanha de 7 Cores. O passeio da Montanha de 7 Cores, o seu guia vai te orientar ao que você deve vestir, o que você deve levar, como é o passeio, tudo ele vai te orientar. Então aí no sábado, pro passeio da Montanha de 7 Cores, acho que a gente teve que acordar 4 horas da manhã, porque é um pedaço... Porque você faz uma parte de van, é longinho ali de Cusco, você faz uma parte de van até você chegar onde você vai caminhar até a montanha. A Montanha de 7 Cores está numa altitude ainda acima de Cusco, então você sente ainda mais cansaço, falta de ar, dor de cabeça e enjoo. A caminhada, ela não é íngreme, você vai contornando a montanha até chegar na Montanha de 7 Cores. Só o finalzinho que é bem íngreme, que é assim, mas a caminhada em si, ela é bem leve. Só que você anda 5 minutos e já se cansa. Acho que o mais importante desse passeio é você fazer com um guia preparado e não fazer em grupos muito grandes, porque assim você vai no seu tempo, no tempo do seu grupo. A gente fez com mais um casal só, então fomos em 5 pessoas, que era o casal e o filho deles, adolescente. O filho deles não conseguiu chegar até o final, então ele pegou um cavalo e voltou pra van. A gente conseguiu chegar até o final caminhando, a gente não precisou pegar cavalo, mas a gente levou 3 horas para chegar no topo da montanha. Para voltar é muito mais tranquilo, mas quando você volta,
a altitude baixa muito e aí você sente o mal da altitude. Eu fiquei com muita dor de cabeça e enjoo, então eu cheguei na van, mastiguei folha de coca pra melhorar, tomei uma Neosaldina pra melhorar a dor de cabeça e depois antes de chegar em Cusco, a gente parou num restaurante pra almoçar e aí quando eu comi uma comida bem quentinha e tal, melhorou bastante essa questão. E aí, gente, a minha dica pra vocês é realmente essa: procura um guia bom, um guia tranquilo. A nossa guia, quando ela foi com a gente pra Montanha de Sete Cores, ela levou oxigênio também, ela levou folha de coca, levou água. Ela é muito calma, então ela acalmava a gente ia no nosso tempo, nada de correr, vai no seu tempo, respeita o seu corpo e seu limite. E aí também a gente chegou em Cusco, já era de tardezinha, a gente só conseguiu jantar e dormimos, apagamos, porque no outro dia era o nosso último passeio, também um passeio de aventura, que foi a Lagoa Humantai. Gente, a Lagoa Humantai é assim uma coisa surreal de tão linda que ela é. É muito incrível, é um passeio que eu acho imperdível, só que essa caminhada também é numa altitude muito grande e você vai praticamente subir realmente a montanha. Tem lugares que é exatamente assim a montanha, porque a lagoa ela tá aqui e aqui tem uma geleira que desce na lagoa. Então aqui você tem que subir a montanha mesmo. Tem cavalo em todo o percurso também, mas assim, eu fico com muita dó dos cavalos, porque, nossa, você vê que eles estão bufando de cansados. São bem tratados, são bem cuidados, mas acho que eu não teria coragem de pegar cavalo, sabe? Se fosse pra pegar cavalo, eu preferia não ir. Mas, gente, não é impossível de chegar, não. Eu acho que é mais você preparar seu psicológico pra ir no seu tempo e ir parando, descansa, toma água, come um chocolate. Chocolate ajuda muito, coisas doces ajudam muito nessas caminhadas, nesses passeios de aventura, porque te dão energia, repõe energia, é muito, muito bom. E água. Água é muito bom também. E quando você chega lá no topo, assim, é um sentimento de que você conseguiu, é muito, muito bom. E aquela vista maravilhosa, sério, parece uma pintura, parece de mentira, mas é verdade. É maravilhosa, gente, a Lagoa Humantai. Se fosse para eu indicar um passeio entre os dois, de Montanha de Sete Cores e Lagoa Humantai, com certeza eu indico a Lagoa Humantai. A Montanha de Sete Cores, ela é bonita, mas o que é mais bonito é o percurso, porque você vê as lhamas correndo assim, o pessoal do povoado que segue bem as tradições dos incas antigos, e você vê aquele topo das montanhas com neve. É muito, muito bonito mesmo. Mas o destino final, a Lagoa Humantai, é muito mais bonita que a Montanha de Sete Cores. Eu gostei muito. E aí na volta também desse passeio, tá incluso você almoçar. Então, nesse passeio da Lagoa Humantai a gente foi de carro e fomos só nós dois, a guia e o motorista. Não foi mais ninguém. Então foi assim, um passeio particular maravilhoso. Então a gente voltou, almoçou no meio do caminho, chegamos em Cusco também, já assim, era umas 6 horas da tarde, mais ou menos. A gente foi comprar umas lembrancinhas que a gente precisava comprar e jantamos e fomos pro hotel descansar. No outro dia, cedo, eles buscaram a gente no hotel para retornar pro Brasil. Gente, foi uma viagem maravilhosa, é uma viagem que te muda. Você não sai de lá a mesma pessoa que você chegou, porque você vê muitas coisas assim, os espanhóis que conquistaram lá, então foi um massacre, né, dos incas. Os incas eram um povo muito, muito pacífico, eles não tinham como se defender, eles nunca tinham passado por nenhuma guerra, nem nada. Eles têm uma fé muito grande em Pachamama. O povo ainda lá, os peruanos ainda têm uma fé muito grande em Pachamama, que é a mãe natureza, o deus sol. Então é muito bacana você conhecer essa cultura. E quando você vai para um lugar em que a cultura é muito diferente da sua, a religião é muito diferente da sua, é muito legal você olhar com a cabeça aberta e com a mente aberta para você conhecer, tirar preconceitos e também respeitar a cultura do outro. É muito, muito legal. É uma cultura riquíssima, tudo lá é muito interessante.
Agora alguns detalhezinhos que eu acho que são dicas úteis pra vocês. O povo lá é muito receptivo, eles são um povo muito simples, então eles recebem muito bem, eles te tratam muito bem, fazem muita questão de você ser bem atendido. A gente não teve nenhum problema quanto ao atendimento, foi tudo ótimo e maravilhoso lá no Peru. Pra falar no celular e usar a internet, eu comprei um chip lá, eu acho que foi da Claro, e a gente pagou 30 soles em... Não, foi 20 soles em 5 gigas de internet num chip. Aí você tem que apresentar o seu passaporte, né, pra você... O seu documento, não passaporte. Pra ir pro Peru você não precisa de passaporte, mas você precisa de um documento atualizado. Então, se você não tem passaporte, você pode entrar no país utilizando a carteira de identidade. Eles não aceitam carteira de motorista, tá? Carteira de identidade atualizada. E aí você não precisa de passaporte, mas o passaporte é legal, né? Você vai ganhar o carimbinho ali e tal, é muito bacana. E lá também, gente, você consegue retirar dinheiro em caixa eletrônico. Você paga uma taxa um pouco maior. A moeda deles lá no Peru é o Sol, Novo Sol. E aí você consegue retirar em caixas eletrônicos na cidade de Cusco, que eu achei muito bacana. Às vezes você não quer trocar todo o seu dinheiro, quer deixar em conta e depois trocar, você pode fazer essa retirada lá. Só que você paga uma taxa um pouquinho mais alta, tá? Mas aí você, né, não passa aperto. Pelo menos você consegue utilizar o seu cartão de crédito internacional em qualquer caixa eletrônico para retirar o dinheiro. E esses caixas eletrônicos tem em loja, tem em supermercado, tem em farmácia, então é muito fácil de encontrar na cidade de Cusco. Nos passeios é bom você levar cartão e dinheiro vivo, se você quiser comprar algum artesanato, alguma coisa. Muitos lugares, assim, muita gente que vende artesanato na rua não aceita cartão, então é bom você levar dinheiro em espécie, mas isso também os guias te orientam lá. E uma coisa pra você fazer a mala pra lá, gente, sempre pensa em se vestir em camadas e roupas mais confortáveis. As ruas de Cusco são de pedra, então nada de salto, não faz muito sentido levar salto pro Peru, pra Cusco pelo menos não faz sentido. Botinha, tênis confortável pra você caminhar bastante. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas do Peru. Se tiver alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários. O vídeo ficou gigantesco, mas tem muita informação, tem muita dica boa aqui nesse vídeo. E assistam também os vlogs pra vocês terem uma ideia de como são os passeios, tá? Se você gostou do vídeo, clica aí no gostei pra mim, se inscreve no canal pra receber todas as novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!